bastante tempo que esses conflitos todos que estão na sociedade atualmente têm um objetivo muito claro. Eles querem mudar a vida das pessoas nas cidades e no interior. É por isso que essa gente infame toda diz que atualmente 80% das pessoas estão nas cidades e pelo menos 20% seguem no campo ou no interior. É importante nós lembrarmos que isso tudo aconteceu, essa migração toda para a cidade, as pessoas foram todas atraídas lá naquele período quando eles começaram a sacanagem toda com o êxodo rural. Eles estão apresentando como resumo, que eu vou fazer aqui agora, como solução para as cidades, as tais cidades inteligentes, que na verdade são cidades de Satanás. E no campo, ou envolvendo também a cidade, mas o que vai afetar muito o campo e o interior, é o mercado de carbono, os créditos de carbono. É importante que as pessoas entendam isso, porque daí vai ficar mais fácil delas compreenderem o porquê de PIX, o porquê dessa história toda de moedas digitais e de todos esses recursos digitais que todos eles têm a mesma linha de atuação. Então vamos lá. Para as cidades, nós tivemos acesso ao material que foi desenvolvido ou que está sendo desenvolvido, enquanto o povo brasileiro é distraído com essas idiotices todas, das CPIs e das CPMIs, dos salafrários malditos da direita e da esquerda, está sendo desenvolvido por um grupo de gente gananciosa, deslumbrada e egoísta, os projetos todos das tais cidades inteligentes. Nós até há pouco tempo tínhamos conhecimento de que as primeiras cidades inteligentes eram para ficarem prontas no estado do Espírito Santo. Mas dessas informações que a gente tem agora, além obviamente do Espírito Santo, diz que as primeiras cidades que ficarão prontas será na Bahia até 2024, ou seja, está quase tudo pronto, e em Santa Catarina até 2025. É importante nós falarmos aqui, principalmente para a galerinha iludida, de que Santa Catarina está salva, de que Santa Catarina é uma cidade de gente desperta. Cuidado! Essa divisão da direita e da esquerda, diabólica, satânica, proposital, ela fez isso de propósito. Então, por que é na Bahia e em Santa Catarina? É interessante que são os dois extremos, né? É interessante que aquilo que é vendido para o povo brasileiro, como de repente os dois extremos, não tem essa briga, inclusive, entre um lado e o outro, prestem atenção, é tudo planejado e não tem diferença entre a Bahia e Santa Catarina. O que vai fazer diferença nesse momento é pessoa que não é estúpida e idiota e que está sendo atraída pelo satanismo e aqueles que são atraídos pelo satanismo diabólico. Desses projetos todos que estão sendo desenvolvidos, o título deles, do documento principal é Caminho para as Smart Cities, da gestão tradicional para a gestão inteligente. Eu diria para a gestão satânica. E aí eles colocam lá, mais de 80% das pessoas vivem nas cidades. E aí o Banco Interamericano de Desenvolvimento é o que está financiando essas cidades inteligentes aqui na América Latina e no Caribe. E obviamente que é sempre baseado na inclusão social e na desigualdade, na inovação e na tecnologia, na integração econômica, presta atenção, aí inclusive entra os créditos de carbono e o mercado de carbono, as mudanças climáticas e a sustentabilidade e a capacidade institucional de Estado e Direito. Olha só, eu vou mostrar aqui agora as justificativas que foram apresentadas por um dos engenheiros que comanda este projeto da Bahia e de Santa Catarina. Ele diz na sua justificativa que vão ser construídos novos centros. E esses centros são complexos e eles dependem muito de infraestrutura e de tecnologia para poder coletar os dados e transformar
transformar esses dados em informações. Presta atenção que eu já vou mostrar como é que isso vai acontecer. Então, aquilo que a gente vive dizendo, que nada disso, de cercamento eletrônico, de reconhecimento facial, de câmera de monitoramento nos postes e nos uniformes de policiais e na viatura de policiais, isso nunca foi para a segurança de idiota nenhum. Isso é para o controle dos imbecis todos. Vamos lá? Então eles dizem, esse engenheiro diz que mudando, é preciso mudar a estrutura das cidades de vertical para horizontal. Então eles atraíram o bando de idiota para viver nessa estrutura verticalizada. Agora que está todo mundo atraído aqui, todo mundo caiu na arapuca, agora vem o horizontal. Eles querem que seja horizontal. Até porque, provavelmente, assim que atingirem o objetivo da eliminação da parcela que é excedente, certamente vai sobrar mesmo só gente na horizontal. Então eles dizem que os problemas todos, né, eles são de natureza social, política e econômica. O centro deve possuir uma estrutura adequada, presta atenção, com compartilhamento de recursos, experiências e conhecimento, porque precisa de resposta mais ágil, né, mais eficaz, mais eficiente, e que essa estrutura será toda ela nas dimensões. Presta atenção porque que esses políticos idiota, imbecil, que estão aí comandando nós, falam tanto nesses itens que eu vou mencionar aqui agora. Então essa estrutura vai ser toda de segurança e ordem pública, defesa civil, fiscalização, mobilidade, zeladoria e conservação da cidade. Isso tudo, claro, pensando no meio ambiente, e também vai estar junto aí a estrutura do SAMU. Lembra quando criaram o SAMU, né? Bom, isso tudo atende ao conceito de centro de operações. É isso que haverá nas cidades inteligentes. Centro de operações, nas cidades satânicas. E foram escolhidas pela similaridade operacional. Ou seja, esses itens todos serão os itens que vão englobar todas as informações que eles precisam dos controlados. Aqueles controlados que começaram a ser controlados por esse negócio aqui, vão ser controlados por ele, pelos alimentos e por toda essa coisa arada. Vamos lá. O que vai englobar, então, esses centros integrados de operação e controle? Os sensores e as câmeras conectadas enviam dados em imagens em tempo real para os computadores e telas do CIOC. O CIOC é o Centro Integrado de Operação e Controle. Aí depois, então, vai ter toda a integração. Aqui tem o Centro Integrado, aqui em Caxias do Sul, por exemplo, os malditos já estão fazendo isso. Aí vai ter toda a interação, a coleta de dados das pessoas, aquela coisa toda. E depois de captar tudo isso, né, a equipe do CIOSC monitora as imagens e dados vindos da cidade e envia comandos e alertas e sinais para os cidadãos e os diversos serviços da cidade. Então, presta atenção. O que eles querem com isso tudo é monitorar as pessoas e a cidade, obviamente, e vai ter, a equipe do CIOC, ela vai fazer o monitoramento das cidades e vai mandar alerta quando precisar, para o idiota, imbecil, adestrado cidadão e para as equipes também. Olha só, aqui tem o painel que vai monitorar, então vamos lá. O que compõe esse painel de uso e exemplo dos sensores? Onde é que esses sensores estarão? Na segurança, monitoramento do ambiente por câmeras. É por isso que esses desgraçados dos nossos municípios estão todos implantando essas câmeras malditas nos nossos municípios. Sensores de movimento, presta atenção, sensores de movimento e ruído para controle de perímetro. Câmeras de corpo integrada uniforme. Desses agentes públicos todos que aceitaram numa boa, que tá tudo certo, que é para segurança, tá tudo tranquilo. Sensores de abertura de porta, presta atenção.
sensor de abertura de portas e janelas associadas a sistemas de alarme. Vocês lembram que naquele país lá, aquele paísinho totalmente controlado, lá naquele negócio que foi criado para ser o projeto piloto, se a pessoa abrisse a porta do seu apartamento, o sensor chegava lá no comando e entravam em contato com esse cidadão para saber o porquê que ele estava abrindo a porta da casa dele? Vocês lembram disso? Pois é neste caminho que nós estamos caminhando aqui no Brasil. Vamos lá? Transportes. Sensores de movimento nas ruas e estradas. O Tarcísio de Freitas se encarregou de botar essas câmeras em todas as rodovias federais, mas o povo achava que era para nossa segurança. Controle inteligente de semáforos. Monitoramento de vias por câmeras. Todos nós prefeitinhos infelizes estão fazendo isso. Sistema de sinalização digital dinâmica em ruas e estradas. Pedágio automático. Free flow, né? Free flow, né, prefeitos da Serra Gaúcha? Né, prefeitos do Rio Grande do Sul? Vocês estão entregando nós para esse sistema infame. GPS para monitoramento e localização das frotas. Controle de vaga de estacionamento. É por isso que nós temos a zona azul, a zona verde, a zona... Depende do município, né? Na saúde, GPS e sistema de otimização de trajeto para a ambulância. Então vai saber, inclusive, o que é que foi feito. Lembra que eu citei antes ali? O SAMU. Pulseiras de monitoramento para idosos. Eu queria aproveitar aqui aquelas que foram chamadas de tia do Zap. Vocês têm ideia? Vocês têm ideia da infâmia que vocês se colocaram? Vocês têm ideia? Sensor de monitoramento, pulseira de monitoramento para idoso. Sensores de ruído de ambiente e monitoramento de queda. Sensores de temperatura para geladeiras com produtos médicos e agulha, injeção. Sensores de fumaça, gases tóxicos e raios ultravioleta integrado a sistemas de alerta. Presta atenção. Você se lembra que a nossa temperatura era medida para nós entrar em qualquer lugar estúpido lá atrás? Vocês se lembram de tudo que nós passamos em 2020, 21 e 22? Vocês entendem agora, quando a gente dizia que aquilo era um laboratório, que aquilo era um projeto piloto? Vocês entendem agora? Utilitários. Sensores para adaptação automática de iluminação urbana. Por que é que esses municípios imundícia todo estão trocando o sistema de iluminação dos municípios para as lâmpadas de LED? Tem que ser tudo lâmpada branca, tem que ser tudo... Vocês entendem que nós estamos há anos passando por isso? Smart Grid. Rede elétrica inteligente. Até a rede elétrica é inteligente. Monitoramento individual de consumo de energia. Por que é que quando a gente pede para fazer uma nova ligação numa casa, a gente tem que dizer quantas tomadas, quanto chuveiro, televisão, rádio, toca-fita, o que nós tivermos em casa, né? Toca-fita, para quem é velho, sabe o que é o toca-fita? Monitoramento de pressão de água na tubulação para controle de vazamentos. Monitoramento de consumo doméstico de água. Tu que acha que tá tudo tranquilo, que a Corsã foi privatizada, que as outras companhias foram privatizadas, não é pro teu bem, tu pode ter certeza que é pro teu bem. Monitoramento do nível de água em reservatório. Tu certamente vai ter uma quantidade de água que tu vai poder gastar por dia. Vocês aí que são acostumados a tomar 2, 3 banhinhos por dia, vocês se preparem. Vocês vão ter uma quantidade de água disponível no reservatóriozinho de vocês para vocês tomar banho e de repente comer alguma coisa. Infraestrutura urbana. Sensores de segurança e monitoramento para edifício. Por que é que esses prédios dessa gente imbecil toda hoje em dia tá cheio de sensor? É tag, para tudo tem uma tag. Mas o povo adora uma tag. Quanto mais idiota a pessoa, mais tag ela tem.
desligamento remoto de equipamentos elétricos e iluminação ambiente. Então, a hora que tu, infeliz, tiver gastado muita energia e muita água, eles vão desligar automaticamente e tu não vai mais precisar desligar, porque tu é tão estúpido que tu não sabe usar. Então, eles vão desligar para ti. Sensores de temperatura, fumaça e umidade para bibliotecas, museus e outros ambientes sensíveis. Esse lugar é sensível. Vai que alguém queira entrar lá, né, para fazer alguma reunião, assim, né, combinar alguma coisa para sair da escravidão e da tirania, né? Sensores para abertura de portas e janelas de edifícios. Não, mas tu acha que isso tudo é para tu ter mais segurança, mais conforto. Quanto mais conforto tu quer, mais imbecil tu é. Sensor de volume de resíduo para lixeiras públicas. E o ambiente, então são esses itens todos, olha, uma penca de itens que eles vão controlar. No ambiente, medidores de qualidade do ar, poluição ambiente e nível de CO2, sempre o CO2, porque eles vão continuar fazendo a vinculação da sacanagem do clima, e é por aí que eles farão as próximas fraudes, para mostrar que somos nós que estamos provocando isso tudo. Sensores de ruído contra a poluição sonora, controle de nível de água de rios e reservatório. Olha só, controle de nível de água de rio e reservatório. Como é que controla nível de reservatório, de rio? Mas tem um bando de imbecil entre nós que diz assim, ai, não tem como mandar um WhatsApp para São Pedro. Sim, imbecil, não tem que mandar um WhatsApp para São Pedro, coisa nenhuma. Mande pro Bill Gates. Sensores sismáticos de tremores e deslizamento, porque a hora que o povo começar a querer se rebelar, vocês aí que até agora não entenderam nada, aí eles vão fazer um sensor e vão dizer para vocês, calma, porque senão vai ter um terremoto, vai ter um ciclone, vai ter um furacão que vai ser ativado. Controle do nível do mar e qualidade da água. Então isso tudo é o que eles vão monitorar nas cidades. E para finalizar aqui hoje, eu quero mostrar o seguinte, lá em 2001, enquanto todo mundo corria atrás de sobreviver, eles foram apresentando passo a passo para chegarem nessa situação toda. Olha só, projeto prevê regras gerais para a implantação das cidades inteligentes no Brasil. Proposta determina que os cidadãos participem das discussões, indicando as transformações digitais que devem ser implantadas nas cidades. O projeto de lei 976 de 2021 estabelece uma política para estimular o desenvolvimento no Brasil das chamadas cidades inteligentes, que aproveitam tecnologias de última geração na gestão do espaço urbano e no relacionamento com os cidadãos. O texto tramita na Câmara dos Deputados. Aí vem aqui que a política nacional, olha só, Política Nacional de Cidades Inteligentes. Define os princípios gerais e objetivos que deverão ser seguidos pelos municípios responsáveis constitucionais pela política urbana. A proposta prevê apoio federal na implantação das medidas com a criação de um fundo de financiamento. O projeto é assinado, presta atenção quem é que propôs esse projeto, para vocês ainda que se iludem com esses políticos infames, vocês prestem atenção. O projeto é assinado pelo deputado José Priante, do MDB do Pará, e outros 11 parlamentares que integraram em 2020 o Centro de Estudos e Debates Estratégico da Câmara dos Deputados. Então, enquanto o povo corria atrás de sobreviver, de se livrar das prateleiras lacradas, de tentar de alguma forma mandar seu filho estudar, de tentar de alguma forma rezar, eles estavam reunidos seguindo o plano. A gente cansou de dizer, mas as pessoas não quiseram compreender. Elas preferiram seguir na briguinha idiota, estúpida, infame de direita e esquerda, achando que um é melhor do que o outro, enquanto nós todos temos certeza que são iguais. Vocês foram divididos nesses dois lados
para um brigar com o outro enquanto eles seguem o plano para destruir todos vocês, todos nós. E aí aqui vem todo o texto, eu vou deixar o link desta reportagem da Câmara dos Deputados aqui na descrição desse vídeo. E vou aqui agora também mostrar então que o projeto de lei, a ementa desse projeto de lei que cria as cidades inteligentes no Brasil, ela é a seguinte: institui a Política Nacional de Cidades Inteligentes, o PNCI, com vistas à melhoria da qualidade de vida. Escuta, isso tudo que eu li aqui, isso tudo que a gente foi tratado como piloto, como laboratório em 2020, é tudo pro bem de vocês, tá? É tudo pra melhoria da qualidade de vida de vocês. E tem que ser assim porque vocês não sabem viver, tá? A gente não sabe viver, então tem que ser dessa forma aqui. E então, dispõe sobre a melhoria da qualidade de vida dos munícipes e os objetivos, as ações a serem realizadas, os recursos alocáveis e outras providências. Aí agora eu quero finalizar aqui dizendo para vocês o seguinte, então, a gente já cansou de dizer que o combate tem que ser nos municípios. Ou a gente combate nos municípios e derruba de baixo para cima, ou eles vão aniquilar com todos nós. E aí lembrem-se também, isso aqui tudo é para as cidades, isso aqui tudo vai afetar as cidades. As cidades inteligentes é para destruir a vida dos imbecil que sobrar na cidade. E no interior, o mercado de carbono vai ser o que vai aniquilar de vez, vai ser o que vai terminar de vez, porque lembra que o que eles querem é todos esses produtos sintéticos e feitos em laboratório, é a tal da carne cultivada, é por isso que eles querem eliminar as vacas, os bois, os animais todos, é por isso que eles estão eliminando as galinhas, e eles vão eliminar as galinhas se o povo continuar imbecilizado e sem compreender isso tudo que a gente está trazendo aqui. Esta semana, nesta quarta-feira, na Comissão do Meio Ambiente do Senado, que é por onde está tramitando tudo, porque na Câmara dos Deputados o envolvimento é outro, eles fizeram a tramitação, eles votaram um requerimento para que tramitem juntos 7 projetos de lei que vão implantar de vez o mercado de carbono e as emissões, o controle das emissões dos tais gases de efeito estufa no nosso país. Então, ou a gente se levanta, entende isso tudo que está aqui, compreende que de 2020 até agora foi o laboratório, e que enquanto o povo seguia batendo cabeça, brigando e discutindo e apoiando políticos salafrários de ambos os lados, eles avançaram com o projeto. E o resumo é, na cidade, as cidades inteligentes, e no campo, essa infâmia toda do mercado de carbono. Eu trouxe todas as informações, a gente segue batalhando e eu peço, vamos juntos. Quem ainda sabe que Deus está cuidando de nós sim, e que nós precisamos fazer a nossa parte, e que o nosso Deus não é arquiteto de universo nenhum. O nosso Deus é aquele que criou o céu e a terra. E nós, com essa força e essa gana de eliminar todas as desgraças que aparecerem na nossa frente, vamos junto? Eu tenho certeza que Deus vai proteger quem não é imbecil, idiota, omisso e ganancioso.